Bem-vindos aqui a mais um live, como é habitual, às quartas-feiras às 19 horas. Hoje venho com uma mensagem especialmente importante em relação ao egoísmo. Um tema que nos acompanha desde que despertamos para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Já é habitual eu dizer-vos que isto é um grande tema, é um tema fundamental, é um tema super importante na nossa vida, mas de facto o egoísmo é algo que, quando alguém descobre o egoísta, como eu partilhei aqui no post esta semana, a nossa vida dá uma volta irreversível, que nunca mais volta atrás. Quando nós vamos a fundo no que é isto de ser egoísta, no que é isto sobre o egoísmo, quando nós desconstruímos e cirurgicamente percebemos o que é egoísmo, então tudo muda, absolutamente. E curiosamente, quando de facto vamos mesmo a fundo e trabalhamos este egoísmo em consistência e persistência, é o início da grande jornada deste egoísmo desaparecer. Desaparece tanto em nós, como em reconhecermos ou a dizermos que os outros são egoístas. Vamos perceber especificamente como, vamos ver isto tintim por tintim hoje. O egoísmo, como a própria palavra indica facilmente, é o ego. Não é? E agora vamos ver, o ego é o eu. Mas a grande questão aqui é que nós estamos a falar de um falso eu. Um eu que nos sabota. E como vimos a semana passada, o eu é o manipulador. Se formos a ver da perspectiva da psicologia, o egoísta é aquela pessoa que só faz as coisas para seu próprio interesse, sem considerar os interesses dos outros. É o chamado viver a olhar para o próprio umbigo. E, na verdade, é estarmos constantemente a dizer eu gosto disto, eu não gosto daquilo, eu acho que, eu penso que. Ser egoísta é como ser padeiro, é como ser um professor, é como ser um contabilista, é como ser um advogado. O que é que eu estou aqui a querer dizer com isto? Que quando nós assumimos o papel de professor, o que dizemos é, eu sou professor. Que quando nos identificamos com o papel de padeiro e assumimos essa função, então eu sou padeiro, não é? Se eu assumo o papel de terapeuta, eu digo, eu sou terapeuta, eu sou mentor, eu sou mãe, eu sou pai. E ligado aqui ao nosso amigo ego, quando nós estamos identificados com o ego, somos egoístas. E esta é a grande revolução nesta perspectiva. E isto faz mas toda a diferença. Mais uma vez, como todos os lives temos visto aqui, ser egoísta não é mau, nem é bom. Simplesmente quer dizer que estamos identificados com o ego. E vamos ver aqui de dois pontos. Vamos ver aqui o egoísmo quando nós olhamos para as pessoas e dizemos aquela pessoa é egoísta. E vamos ver aqui um segundo ponto que é eu sou egoísta. Nós sabemos que a grande
facilidade, porque é isso que estamos habituados, é a detectar o egoísmo nos outros. A grande maioria das pessoas não detecta o egoísmo em si mesmo. Quando a maioria das pessoas detecta o próprio egoísmo, é para se culpar, é para se julgar. Quando nós detectamos de facto o egoísmo noutras pessoas. E vamos ver também que isso vai levar ao detectarmos o egoísmo em nós mesmos. Nós detectamos o egoísmo noutras pessoas, cá está, vamos ver aqui a definição que partilhei convosco agora no início, foi o quê? Que é o quê? Que é, nós olhamos para uma pessoa e dizemos que ela está a ser egoísta porque ela só pensou nos interesses dela. Ela só está a fazer as coisas consoante os seus interesses, consoante os seus desejos, os seus gostos, as suas vontades. Como quem diz, ela não está a considerar os outros, com necessidades, também com desejos, com sentimentos e pensamentos, não é? Com uma individualidade. Mas, se nós pensarmos que uma pessoa que é egoísta só está a pensar nela própria, só está a pensar nos próprios interesses, também podemos dizer que uma pessoa que é egoísta é aquela pessoa que quer as coisas à maneira dela. É aquelas coisas, quer dizer que a pessoa só vê de uma perspectiva, que é da perspectiva do ego. E o que é que acontece por trás disto? Que é tão importante compreender e que sem isto nós nunca te libertamos nem do egoísmo dos outros, nem em nós. É preciso compreender qual é a origem do egoísmo. As pessoas não são egoístas só porque sim. Isto é, o egoísmo não é uma coisa ao acaso. Como nós costumamos dizer no desenvolvimento pessoal e espiritual, nada é ao acaso. Tudo são sincronicidades da vida. E isto quer dizer que o egoísmo tem uma origem. E a origem é sempre a mesma. É a herança cultural. A nossa mente fica programada lá na infância de determinada forma. São as chamadas representações mentais, onde surge um sistema de crenças, de ideias, de convicções. Esta formação da mente, lá na infância, é feita, como nós já temos vindo a ver aqui, e também podem ver isso no canal do YouTube, lá no Marta Aventura, que é desde a infância que nós simplesmente imitamos o comportamento das outras pessoas. Nós copiamos comportamentos, absorvemos energias, imitamos pensamentos. É como que, à medida que a criança vai crescendo, à medida que nós, enquanto crianças, fomos crescendo, fomos absorvendo o mundo dos adultos e aprendendo as regras e as leis desta sociedade e do mundo adulto. E se no mundo adulto a maioria das pessoas está identificada com o ego, a criança, à medida que vai formando a sua mente, à medida que a mente vai nascendo, o que vai ficar registado é o egoísmo. Isto é, nós estamos rodeados de pessoas que fazem coisas em seu interesse. Como nós vimos no live anterior, que manipulam os objetos, as pessoas, ou usam, ou utilizam as experiências, os acontecimentos da vida em seu próprio proveito. E vimos que isto não tem ponto negativo nem positivo. É simplesmente uma programação mental. A mente ficou programada em procurar no exterior aquilo que acha que não tem. A mente
fica programada desde a infância, com a crença limitadora de que é insuficiente, de que é incapaz, é incompetente e tem que se esforçar para provar aos educadores que é suficiente. Para quê? Para ser aceite, para ser amado, para que cuidem dele, para que sobreviva. E esta é a grande, assim resumidamente, é a grande origem do ego. Então, quando o ego se forma, e com esta programação, se a programação é de facto fazer as coisas em interesse próprio, tendo só como o seu ponto de vista, isto é, tendo só como referência as suas perspectivas, as suas razões, as suas convicções, as suas ideias, então uma pessoa identificada com o ego uma vida inteira não tem como ver outras perspectivas, isto é, não tem como ver fora do ego. A identificação com o ego quer dizer que uma pessoa está, eu agora ia dizer identificada com o ego, mas para além disso, está a acreditar que é o ego. E como é que nós sabemos que acreditamos que somos o ego ou não? Se eu estou a acreditar que sou o ego ou não? Se as pessoas estão a acreditar que são o ego ou não? É simples. Esta vozinha mental que nos acompanha no dia a dia é o ego. Aquilo que nós aprendemos, se nos permitirmos, de uma forma imparcial e sem nos envolvermos nesta prática do desenvolvimento pessoal e espiritual, da autoobservação, da observação da nossa mente. Mas lá está, de uma forma imparcial. Se nós fizermos isto, nós vamos detectar aqui uma espécie de voz mental. E sem lá o preconceito da esquizofrenia, porque a esquizofrenia é aquele que ouve vozes. Porque se nós formos a ver e se formos a ser honestos connosco mesmos, há aqui uma voz mental interna, que uns chamam de vozinha, uns chamam de pensamento, outro, enfim, cada um chama aquilo que quiser. Mas esta vozinha mental, vamos dizer aqui hoje que vem em forma de pensamentos, vem em forma de emoções ou sentimentos, vem em forma de memórias e vem em forma de imagens. Quando as pessoas dizem eu estou aqui a ver uma imagem, eu estou aqui a imaginar. E a grande questão que se coloca aqui hoje é que qualquer pessoa que está identificada com estas 4 atividades mentais que acabei de partilhar, de identificar, trata-se do ego. A grande questão é que não nos ensinam isto. A grande questão é que não nos ensinam, em primeiro lugar, a estar conscientes de que aquilo que nos ensinam quando nós estamos no desenvolvimento pessoal ao início, que é, há aqui uma coisa chamada mente, há aqui uma coisa chamada ego. A nossa mente é como um iceberg, não é? Como dizia lá o Freud. Temos a parte de cima que é a parte consciente, depois temos lá a parte inconsciente, que é a parte maior do iceberg e que não é visível. E esta parte do inconsciente comanda-nos a vida. O ego é como se fosse este iceberg. Toda a mente é como se fosse este tal eu, este falso eu, e já vamos ver porque é que ele é um falso eu, que, que, que comanda a nossa vida porque nós estamos habituados a dar-lhe esse poder, no sentido em que não aprendemos a utilizar o ego em nosso proveito sem nos identificarmos, sem nos envolvermos. Então isto quer dizer que a maioria das pessoas
quando tem um pensamento, a pessoa nem coloca em causa se o pensamento é verdadeiro, se não é, se faz sentido, se não faz, o que for. O pensamento, ele surge e é como se nós estivéssemos hipnotizados pelo pensamento, pelas emoções. É como se o pensamento, as emoções e as outras atividades mentais tivessem o poder de nos afetar. Ou seja, a grande maioria das pessoas não se vê como separado do ego. O ego faz parte da pessoa. É o meu ego, dizemos nós. Não é? E tendo isto em conta e tendo visto detalhadamente o que é identificarmos com o ego, é a altura em que nós sentimos, então, mas assim toda a gente está identificada com o ego. Porque quem são as pessoas que não vivem ao ralenti dos seus pensamentos? Quem são aquelas pessoas que são ensinadas e que aprenderam que um pensamento, uma emoção e um sentimento não afeta o nosso dia a dia ou não perturba o nosso dia a dia? Quem são aquelas pessoas que simplesmente utiliza o pensamento, os sentimentos e as emoções só quando é, vamos dizer, estritamente necessário? Quem são aquelas pessoas que utilizam o pensamento, as emoções e os sentimentos como se fosse um carro? Um carro que está estacionado quando eu não preciso de me deslocar, mas quando me preciso deslocar, utilizo. É aqui que eu estou a querer chegar, é que a maioria de nós não foi ensinado a utilizar a mente como um instrumento, como uma ferramenta. É a mente que utiliza as pessoas, a própria pessoa, o próprio ser, digamos assim. Esta programação mental, este ego, como conjunto de pensamentos, de ideias, de convicções que estão armazenados na mente, disparam um processo mental de comparação, não é? Como nós também já temos falado aqui. Ou seja, a mente está programada para estar constantemente a comparar. A mente categoriza, rotula, cria ideias distorcidas, porque todas elas sofrem triagem, não correspondem ao todo, porque a mente não consegue ver o todo, os nossos 5 sentidos não captam o todo, e tira lá as suas conclusões e faz as suas próprias teorias e cria as próprias razões. E quando nós vamos a perceber o que são as razões, vamos perceber que são conjuntos de ideias que estão associados, que dão origem ao tal sistema de crenças e por isso são todos limitados. Estão limitados a conceitos, estão limitados a coisas que aprendemos. As pessoas assumem essas ideias como sendo delas, muitas das vezes, e raramente reconhecendo que todas as ideias que têm na sua mente vêm lá da infância ou de uma espécie de propensão ou abertura a determinada ideia ou teoria ou conceito. E isto é o ego. Isto é o egoísmo. Porque o que nos habituamos, o que as pessoas se habituaram desde criança, é que há ideias destas que estão aqui dentro da mente, há coisas que estão dentro da mente, há pensamentos que são verdadeiros.
que estão corretos, que são a razão. Assim como a maioria das pessoas acredita que as emoções e os sentimentos estão a acontecer no real, são verdadeiros, são bons ou são maus, são certos ou errados. Sem compreender que é como se a mente fosse um sistema à parte do próprio ser. Vamos pôr esta à parte entre aspas. E tendo isto em consideração, isto aqui é só uma espécie de resuminho do que é o ego e a mente e de como é que funciona e de como é que originou este ego, este egoísmo, para percebermos que uma pessoa, quando olha para outra e diz que ela é egoísta, tem aqui dois aspectos. A pessoa não se está a perceber que só está a ver a sua perspectiva e que também está hipnotizado pelo ego porque está a utilizar o sistema mental que é a análise, a comparação, o julgamento. Este é o grande ponto. E por outro lado, não se apercebe de que quando faz esta análise e lá da outra pessoa, está a projetar o que tem na sua mente. Ou seja, tudo aquilo que nós temos na nossa mente vai ser refletido lá no comportamento, nos pensamentos e nas ações das outras pessoas. E vamos aqui por partes. Se uma pessoa olha para outra e diz que ela é egoísta, o que a pessoa está a dizer é que a pessoa está a ter um comportamento a pensar no próprio interesse. Por um lado. E por outro, está a julgar a pessoa, está a culpabilizá-la, está a dizer que aquela pessoa não está a ser boa pessoa. Não devia ser egoísta. Porque quando nós dizemos que aquela pessoa está a ser egoísta, a maioria das vezes, se nós perguntarmos à pessoa, então estás a julgar a pessoa. Não, eu não estou a julgar, estou só a dizer que ela está a ser egoísta. Então, mas é um rótulo, tem um peso negativo. E a pessoa não se apercebe, a pessoa que está a fazer este julgamento e está a atribuir a outro rótulo de egoísmo, não está a perceber que só está a ver o seu ponto de vista, isto é, só está a ver que a outra pessoa está lá a ligar aos seus interesses e não a dos outros. Então isto quer dizer que a pessoa que está a julgar está a fazer exatamente o mesmo. A pessoa só está a ver a sua perspectiva, os seus interesses. Porque quando nós julgamos alguém, nós estamos a dizer inconscientemente que temos razão. Então, uma pessoa, quando está a dizer que o outro é egoísta, é como se estivesse a dizer: eu estou a ser egoísta. Eu estou a ser egoísta porque eu tenho razão de estar. Eu estou a atribuir um rótulo que é certo à outra pessoa. Então, é aqui, é um duplo egoísmo. A grande chave do egoísmo é que quando nós estamos a considerar alguém egoísta, nós estamos a ser egoístas, porque só estamos a ver o nosso ponto de vista. Só estamos a ver o ponto de vista do ego. E quando nós só vemos do ponto de vista do ego, ou seja, quando estamos identificados com o ego, o que acontece é que só temos a perspectiva do ego. Então somos egoístas. Cá está, voltamos aqui ao início, que ser egoísta não é mais do que estar identificados com o ego. E estar identificados com o ego é acreditar que somos a mente, que somos os pensamentos e os sentimentos. E ainda em relação às circunstâncias em que nós apontamos o dedo para a outra pessoa e dizemos que ela é egoísta, o que quer dizer
também aqui, outro significado que podemos encontrar aqui é que nós estamos a achar que aquela pessoa não está a dar importância aos nossos interesses. Então dizemos que ela é egoísta. E o que é que nós queremos aqui quando dizemos a alguém que ele é egoísta? Queremos que a pessoa veja os nossos interesses. Então nós temos interesse que a pessoa tenha em consideração os meus interesses. E mais uma vez, estamos a ser egoístas, sendo assim, não é? Irónico. Dar aqui um exemplo para ficar claro. Imaginem que eu tenho aqui eu vivo com um companheiro e quero que a pessoa me ouça, me dê atenção, me ouça lá nos desabafos quando alguma coisa me corre mal no emprego. E quando eu vou desabafar com a pessoa, quem diz um companheiro diz a mãe, o pai, um filho, o que for, não é? E quando eu vou falar lá com a pessoa e vou desabafar, a pessoa começa a dizer sim, 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 pois eu percebo e tal, e começa a falar das coisas dela. Mas eu tenho aqui um problema muito mais grave que o teu e tal. Hum, E eu posso dizer à pessoa: estás a ser egoísta, não me estás a ouvir, não me estás a deixar desabafar, não estás a ser um bom companheiro, não estás a ser amigo, não estás a ser compreensivo, só queres ouvir as coisas, só queres falar das coisas que te interessam, lá dos teus problemas. E quando eu estou a dizer isto, eu estou a querer efetivamente que a pessoa me ouça, ou seja, que a pessoa esteja focada e dê atenção aos meus interesses. Então eu estou a fazer as coisas para meu interesse, em meu proveito, não da pessoa. Então estou a ser egoísta. E isto imediatamente leva-nos aqui ao segundo ponto, que é sermos egoístas. Portanto, agora o que vimos foi quando nós consideramos que os outros são egoístas, e agora podemos perceber, mas espera lá, quando eu estou a achar que alguém é egoísta, na verdade, isto é um reflexo do que se está a passar na minha mente. Eu estou a ser egoísta, eu vejo do meu ponto de vista só. Quando eu estou a dizer que alguém é egoísta, eu nem sequer estou a ver a perspectiva dos outros, porque estou identificado com o meu ponto de vista, com a minha perspectiva, com o meu ego. Então isto é um espelho. Se nós percebermos esta realidade, esta verdade, e com a prática da identificação de cada vez que estou a dizer que o outro é egoísta, eu também o estou a ser, vai ser sempre uma oportunidade para eu reconhecer e me lembrar que quando eu digo que alguém é egoísta, eu também estou a ser. Eu estou a querer algo da pessoa. Nós criticamos alguém porque queremos que a pessoa seja de forma diferente, achamos que a pessoa tem que ter outro comportamento, achamos que a pessoa não tem razão, achamos que nós é que temos razão, porque nós é que sabemos como é que os outros se devem comportar. Eu é que sei o que é melhor, a melhor forma de me comportar. E quanto mais anos de desenvolvimento pessoal e espiritual, maior é a facilidade de cairmos nesta esparrela. Maior é a facilidade de nós dizermos: eu já estudei tanto tempo desenvolvimento pessoal e espiritual, tenho tantos cursos, tantas especializações. Não é? E se então formos profissionais de ajuda, terapeutas ou mentores, e dizemos: ainda por cima eu sou terapeuta, ando a trabalhar aqui nas minhas crenças limitadoras há décadas.
não implica que não sejamos egoístas. Ou seja, reparem que não tem aqui o cunho negativo. Não implica que eu não esteja identificado com o ego. O estar identificado com o ego quer só dizer que eu não sei, que eu não sou o ego. Eu não sou os pensamentos, eu não sou os sentimentos e emoções, eu não sou as minhas memórias. E a maioria das pessoas acredita nos pensamentos que houve cá dentro. Como se os pensamentos fossem o próprio. Quando nós começamos a ser honestos, há aqui uma honestidade interna, que só nós é que sabemos se estamos a ser verdadeiramente honestos ou não. Sim, ok, há alturas que não estamos conscientes de que estamos a mentir para nós próprios. Mas quando nos apercebemos de que, de facto, quem está identificado com o ego é egoísta, sem peso negativo ou positivo sequer, acontece aqui uma coisa muito que costuma custar muito às pessoas. A mim, pelo menos, custou-me horrores. Horrores porque lá está, eu estava identificada com os sentimentos e emoções, não é? Que é, nós, sim senhora, estamos identificados com o ego, então eu estou identificado com o ego, é este o pensamento que nos surge. Cá está, e nós acreditamos no pensamento. E este pensamento de estarmos identificados com o ego, surge logo outro ego número 2 a dizer, então eu sou egoísta. Então egoístas não são os outros. Até porque nós depois pensamos, se os outros são egoístas, é uma questão que diz respeito a eles, não a mim. Porque nós estamos num processo de espiritualidade, estamos a virar para nós. Cada vez mais a perceber que não importa o que os outros dizem, não importa o que os outros estão a fazer, como se estão a comportar, eles estão lá no processo deles, ao seu ritmo, tal como nós estamos no nosso. E quando nós nos viramos para nós e percebemos que o egoísta está dentro de nós, ou somos nós, parece doer muito. Porque nós não queremos ser egoístas. Está cá uma vozinha que aprendemos desde a infância que é ser egoísta é mau. Não devemos ser egoístas. Não devemos ser egocêntricos. Porque isso é sinónimo de insuficiência. Uma pessoa que é egoísta não merece amor, não merece abundância, não merece consideração, não merece valorização. E isto são as crenças todas que estão aqui dentro. Mas como nós já vimos também vários vídeos, e vos quero relembrar aqui com muito carinho e muita força, que é, não é possível não sermos insuficientes, não sermos suficientes. A nossa natureza é a suficiência. O merecimento não é uma questão de comparação e valorização. Se eu tenho mais valor que o outro, então eu mereço ou não. Também vocês podem ver lives antigos onde falo sobre isso. Então, ser egoísta ou não, não é questão de ser bom ou mau, de merecer ou não, e por aí vai. É só uma questão de estarmos identificados, enganados a acharmos que somos este falso eu. É só isto. É só isto. Não tem peso negativo nenhum. Uma pessoa egoísta. Nós olharmos para o mundo e dizermos a maioria das pessoas são egoístas, isto é tão mau, por isso é que há guerras, fome e tal. Sim, mas nem é mau nem é bom. É só a vida a acontecer e acima de tudo, é um sinal da vida.
a dizer que estamos identificados com uma coisa chamada ego. Estamos enganados, estamos à procura da felicidade no local errado, no ego. O ego diz-nos, a nossa felicidade está lá em objetos, em coisas novas, em ter coisas novas. Ou está lá no amor das pessoas e na dependência com as outras pessoas e na aprovação dos outros. E o ego também nos diz, através das crenças limitantes, cá está, de que a nossa felicidade está lá em novas experiências, em estarmos distraídos, em conhecimento, em viagens, em, em em coisas exteriores, em coisas. E nós ouvimos o ego porque somos egoístas. Estamos identificados com o ego. Não tem mal nenhum. Uma pessoa egoísta não tem que ser punida. Não tem que ser excluída. Uma pessoa, e agora eu estou aqui a dizer pessoa egoísta, é redundante, porque o ser humano é o ego. Se o ser humano é o ego, então qualquer ser humano é egoísta. Porque o ego é esta individualidade, corpo e mente, esta personagem, é este assumir estes papéis que estão aqui, que nós dizemos que somos. O ego toma mérito disto e diz: eu sou mãe, eu sou pai, eu sou filha. E mais, o ego rotula. Consoante o quê? Os seus interesses, as suas crenças. Os interesses não são mais do que nós acreditarmos, ou seja, são as crenças de que aquilo que eu estou interessada me vai trazer bem-estar, felicidade, aquilo que eu acho que vai ser bom para mim. Mas isto é tudo o sistema egoico. E a grande questão que se coloca aqui não é, de facto, o ser egoísta ou não como um julgamento. Que era aqui que eu estava a querer chegar, é que quando nós descobrimos este egoísta em nós, de facto, normalmente deixamos de estar tão focados no egoísmo dos outros, ou seja, na identificação dos outros com o seu próprio ego, e começamos a recriminar-nos, a julgar-nos. Então é como se nós fizéssemos assim, nós comparamos os comportamentos que achamos que não são egoicos com aqueles que achamos que são egoicos. E se eu tenho o comportamento que eu acho que é egoico, eu digo que sou egoísta. Se não, não sou. Ou se faço lá o espelho com alguém e digo, ia, se eu estou a dizer que aquela pessoa é egoísta, eu estou a ser egoísta. Eu não estou a ver a perspectiva da pessoa. Ok? Então, o que é que normalmente as pessoas fazem nesta fase? Recriminam-se. Julgam-se. Mas a má notícia que eu trago aqui para vocês em relação a isto é que também isto é ser egoísta. Porque se nós nos estamos a julgar, ou seja, se o ego está a julgar-se a si mesmo, isto quer dizer que o ego só está a ver da sua perspectiva. Ou seja, eu estou identificada lá neste ciclo vicioso do ego. O ego é que analisa, compara, porque é como se o ego fosse lá o conjunto de crenças, conceitos, rótulos. Sem estes conceitos, sem estes rótulos, nós não conseguimos comparar. E sem isto, o ego não existe. O ego não tem alimento. O ego só se perpetua com estes conceitos, com este hábito de comparação, com este hábito
de acreditar nas próprias crenças limitadoras, nos pensamentos, nas emoções e sentimentos. É a atenção que damos aos pensamentos e sentimentos e emoções que dá força à armadilha egóica, que dá força ao ego. Então ser egoísta não é mau, Marta? Não, não é mau nem é bom. Agora prejudica a tua vida, a nossa vida. Nós acreditarmos que somos o ego gera sofrimento. Porque o ego está sempre a querer. O ego é pessoal. O ego é parcial. O ego nunca vai ter objetividade, nem neutralidade, nem equanimidade. O ego nunca será altruísta. E estamos a chegar aqui a um ponto que é, muitas pessoas dizem que o oposto do egoísmo é o altruísmo. Mas também isto, isto é tão irónico, mas também isto é o ego. Também isto é o nosso sistema de crenças a funcionar, a dizer, uma pessoa que não dá atenção a si mesma é uma pessoa que dá atenção aos outros. Isto é, uma pessoa que não está sempre a pensar nos seus interesses, vai estar a pensar nos interesses dos outros. Mas agora pensem comigo. Quando nós fazemos voluntariado, estamos a pensar nos interesses dos outros ou no nosso? Agora vamos aqui aos exemplos. Nós honestamente vamos ver e vamos descobrir uma coisa muito engraçada. É que quando fazemos voluntariado, fazemos porque nos faz sentir bem. Faz-nos sentir úteis. Gostamos de ajudar os outros. Então o que são estes três aspectos que eu acabei de dizer, se não os meus interesses? É o meu bem-estar. É o meu sentido de utilidade, de suficiência. Estamos a falar do ego. Então não estou a ser altruísta quando estou a ajudar alguém. E mais, muitas vezes nós dizemos, temos que ajudar os outros para sermos e ser altruístas. Uma das formas de deixarmos de ser egoístas é ajudar os outros. Mas e os outros querem a nossa ajuda? Os outros pediram a nossa ajuda? Ou sou eu que quero ajudar os outros porque tenho a crença de que tenho que ajudar os outros para ser altruísta? Ser altruísta é só ser. É ser o amor que já somos. O amor livre de conceitos, livre de obrigações de ter que fazer para ser. Nós já somos. Nós já somos esse amor, nós já somos este todo, nós somos este espírito único, infinito, eterno. E quando estamos identificados com o ego, com este sistema de crenças, com a mente, com os pensamentos, com os sentimentos, o que está a acontecer é que o ego está como que a velar este amor que somos. Está a velar e toma mérito desta espiritualidade, deste espírito que somos. Toma mérito. É como que se o ego agarrasse nas qualidades, vamos pôr aqui entre aspas, porque este espírito não tem qualidades, mas se pensarmos que a paz, a liberdade, a felicidade, o amor, a aceitação, a gratidão, são fragrâncias deste espírito que somos, este espírito único, não separado, infinito e eterno. Então aqui não há espaço para a insuficiência nem para a identificação com o ego. O ego toma mérito destas fragrâncias e diz, eu posso ter estas qualidades se me esforçar, porque foi o que aprendemos.
Eu só sou abundante, ou seja, eu só sou pleno, completo, tenho tudo, se eu for altruísta, ou seja, se eu merecer. Mas o que nos ensinam desde pequeninos é que isso acontece só quando lutamos muito. Quando nos esforçamos, para quê? Para controlar a mente, para mudarmos os pensamentos, para mudar os sentimentos, para mudar as imaginações. Quem é que está na centralina e quem é que está a comandar? Desculpem. Quem é que está a comandar este controlo? Quem é que está a tentar controlar? É o ego. Porque o ego, para sobreviver, o ego não tem vida própria. Este ser humano não tem vida própria. A própria vida é que hum, é o sustento, é a natureza deste ser humano. Esta vida que lhe podemos chamar amor, aceitação, paz, consciência. O ego não tem consciência. O ego é inconsciência. Mas é o que a vozinha mental está programada para dizer, é que a nossa suficiência depende de nos esforçarmos para atingir estas qualidades. E quando nós estamos a ouvir esta vezinha mental, com estas mentirinhas da mente, estas malandrices da mente, nós estamos a ser egoístas. Porque estamos em esforço. Reparem, quando nós estamos a achar que temos de ter uma casa melhor, porque lá é que vamos ter mais espaço e ali é que vamos ser finalmente felizes. Nós acreditamos nesta voz mental que diz que aquele material, aquele objeto é que me vai trazer a felicidade. Quando nós já somos essa felicidade. Ou quando nós achamos que temos que ter a aprovação da maioria das pessoas, se não todas, agradar a gregos e a troianos, nós estamos preocupados, a nossa mente está preocupada para agradar a todos, para não desiludir as pessoas, para não magoar as pessoas, para ir ao encontro das expectativas das pessoas. E o que é que eu quero com isto tudo? Que as pessoas me aceitem? Então é para meu interesse. Então é egoísmo, anda tudo à volta do ego, porque é o ego que bomba estas crenças. O ego dispara estes pensamentos e com os pensamentos vêm as emoções e os sentimentos. O ego é aquela pseudo-entidade, pseudo e falso eu, que nos sabota, supostamente para nos defender, porque foi isto que aprendemos na infância. De que tu não vais conseguir, olha que tu vais cair. Se tu não estudares, não vais ter boas notas. Se não sei quê. E isto parece tão inocente, mas na verdade, quando nos dizem isto lá na infância, estão-nos a criticar. E o ego, quando nasce nesta altura das críticas e das correções e tem que ser obediente, e tem que ser moldado, e tem que ser formatado, tem que ser educado, porque senão vai ficar mal educado. Cá está um rótulo do ego a dizer mal educado. E isto significa exatamente o quê? Significa que o ego fica programado, a mente fica programada para estar à defesa do perigo, das críticas dos outros, das humilhações, das vergonhas, dos medos.
Então o sistema de crenças é toda à volta destas emoções e sentimentos que as pessoas nos ensinam. Eu, por exemplo, aprendi na psicologia que é importante lidarmos com as emoções e que os sentimentos eram muito importantes. Houve uma fase na minha vida que eu dizia: os sentimentos é a coisa mais importante da nossa vida, porque os sentimentos, na verdade, representam a nossa personalidade. Mas estamos a falar da personalidade de quem? Do ego. O ego é que dita se somos fortes ou não. Como? Com pensamentos. Eu não sou capaz de fazer isto. Não estou a ser forte. Isto é só um exemplo. Eu consigo fazer isto. Bora lá, vamos para a frente. Tem garra, tem personalidade. Mas isto é o ego que toma mérito, mas que rápido, rápido. Ele tira de petinho debaixo dos teus pés. E um dia tu acordas cheio de energia e dizes: eu sou o maior do mundo, eu sei tudo, eu sou um espetáculo, bora lá, eu acredito em mim. E passado 10 minutos tu discutes com alguém, a pessoa gatilha-te alguma coisa lá da infância que te faz lembrar a tua mãe, o teu pai, a tua avó, um acontecimento lá traumático que tu tiveste, ou que tu nem vês que foi um acontecimento traumático, e rápido, rápido, tu perdes essa energia de força e vais-te abaixo. Ou estás sempre com essa força e estás a achar sempre que aguentas tudo e consegues tudo, mas depois há um momento em que tudo rebenta, porque isso é tal como o falso eu, é uma falsa força. É o varrer as coisas para debaixo do tapete. O próprio ego varre, tranca a 7 chaves lá num quartinho escuro, todas as sombras. E as sombras não são mais do que o inconsciente que as pessoas não querem ver, porque acham que dói muito, porque acham que são os seus defeitos, mas é o próprio ego que está a dizer que tem defeitos ou virtudes. São mentiras, são boicotes. E isto tudo para vos dizer aqui hoje que é urgente, é a grande prioridade da nossa vida. É o propósito de qualquer um de nós. Reconhecer, desidentificarmos deste ego e reconhecermos a nossa verdadeira natureza de amor. O ego é pura resistência. O ego é o que representa tudo o que é antinatura. Natura é a aceitação pura. É a inocência, é a genuinidade. Este amor, este espírito que somos, é absolutamente impossível de ser desonesto. Não há conceitos, não há nada para ser desonesto, não há nada para esconder. Mas se nós estamos identificados com o ego passa a vida a querer esconder aquilo que acha que os outros não aprovam e, na verdade, é o próprio que recrimina e acha que é mau e a enaltecer aquilo que sabe, aquilo que tem razão, aquilo que é bom, aquilo que tal. E tudo se passa na tua mente. A magia disto tudo é que, com a entrega, com humildade, nós conseguimos nos desidentificar deste ego. Porque isto agora leva-me aqui a este ponto que eu hoje quero muito partilhar convosco, que é este ego. Tu consegues perceber bem se estás identificado com o teu ego ou não? Primeiro, se estiveres aberto a isso. Se estiveres aberto à possibilidade de estares identificado com o ego. Porque se tu disseres, eu já não estou identificado com o ego, ou já não estou tanto como estava, está bem, larga lá o passado. Estar identificado com o ego, tu tens que estar aberto à possibilidade de estares a ser egoísta. Não como peso negativo, não como crítica, não como ataque. Não, não.
é aquilo que te permite tu te libertares. Porque quando tu te libertas do ego, tu livras-te e libertas-te do futuro, da sensação constante de que tu só consegues ser e ter o que tu achas que blá blá blá, que é melhor para ti e tal, lá no futuro. O ego diz-te, tu só vais ser feliz quando tirares uma licenciatura. Tu só vais ser feliz quando tiveres esta quantidade de poupança lá na tua conta. Tu só vais ser feliz quando não houver vírus que te atinjam, quando o teu corpo estiver no ponto ideal, quando o teu filho for maior de idade, entra para a faculdade e depois tem uma vida própria. Tu só vais descansar, ser feliz, quando fores para a reforma. Mas depois chega a reforma e estás insatisfeito com a tua vida e não sabes o que é que has de fazer e depois vêm as doenças e isto é tudo identificação com o ego. Os grandes sintomas de que estamos identificados com o ego são exatamente os pensamentos. Nós estamos viciados em pensar, parece que não conseguimos deixar de pensar. E para além, depois que há aqui uma vozinha que também é um pensamento que nos diz: se eu deixar de pensar, eu morro, eu deixo de viver. Como é que é a minha vida? Fico aqui parado, não faço nada. Pois este é o problema. Isto é um próprio pensamento, isto é o ego que nos prende. Nós estamos dependentes, a achar que estamos dependentes dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções. É como que se o ego nem sequer nos deixa ir lá verificar. Se eu não pensar, se eu agora parar de pensar, o que acontece? E nós vamos chegar à conclusão, por experiência própria, não porque estamos a ouvir a voz mental, mas por experiência própria, não acontece nada. Está tudo igual. E mais, não está propriamente igual. Vai surgir uma tremenda paz. Vai lá estar um profundo amor, uma aceitação, uma bênção infinita. Então, será que é assim tão bom andarmos sempre a pensar? E estarmos a ouvir e envolvidos com o pensamento? E a levar tudo a peito? E estar à defesa? E estarmos em constante esforço para manter uma armadura, um falso eu? A sentirmos cansados de não sermos nós próprios, não sermos genuínos. Nós nem sabemos muito bem quando dizemos isto o que é sermos nós próprios, mas há lá uma intuição que é aquilo que tu és, que é aquilo que todos nós somos, que nos diz: não estou a ser honesto comigo, não estou a ser genuíno. Como se diz, mas não é como uma voz, não é uma frase, não é um pensamento, não é uma imaginação. É algo para além disso, é transcendente à mente. E o que é que acontece quando estamos identificados com o ego? Era aqui que eu estava a querer chegar. Por um lado, andamos a viajar lá no passado, presos ao passado, a dizer coisas como, ouvir pensamentos como eu sofri muito lá com aquela pessoa, eu não consegui aquilo, eu lá naquela altura falhei, errei, ou seja, veio a culpa, que me transporta depois para o futuro. Se eu não consegui, se eu falhei, perdão, se eu errei, se lá as coisas falharam, então eu tenho que fazer mais e melhor. Quando? No futuro. Então, estar identificado com o ego é aprendermos a perceber quando os nossos pensamentos estão a apontar para o futuro ou para o passado. Aqui começamos só a falar no passado. E que também é uma coisa que o ego nos vela, porque ele coloca lá no tal quarto escuro do inconsciente, trancado a 7 chaves, que é o sentir raiva de alguém, o sentir rancor,
o sentir mágoa, o tal não saber perdoar. Isto é estar preso ao passado, o tal achar que eu devia ter feito de forma diferente, não me despedir do meu pai que morreu, do meu tio que faleceu, fiz a pessoa sofrer, magoei este, magoei aquele, aquela pessoa rejeitou-me e abandonou-me. E andamos uma vida inteira presos ao passado porque estamos identificados com o ego. O ego, para sobreviver, tem que estar preso ao passado e a pensar no futuro. Tantas pessoas que andam uma vida inteira para se vingar lá do comportamento dos pais, ou seja, para mostrar aos pais que são suficientes, para provar a sua suficiência e merecimento aos pais. Os pais às vezes já morreram e as pessoas continuam a querer provar aos pais. E muitas pessoas até dizem, eu quero provar ao meu pai e à minha mãe que sou capaz, que consigo ter dinheiro, carros, fama, estatuto, inteligência, fazer um curso superior. Isto é prisão ao passado. E é o ego que te leva lá constantemente, como com as memórias, a história da minha vida. Eu estou a dizer isto com este ênfase porque décadas e décadas da minha vida eu acreditei que a minha história era o meu eu, que é aquilo que muitas vezes nós ouvimos no desenvolvimento pessoal, é que o conjunto dos acontecimentos da minha história, dos meus comportamentos, sou eu. Não é verdade. O conjunto lá da história é do ego, não te pertence, tu estás só a observar. Tu és o observador eterno, amor. O amor não tem história. Vejam que é a vossa intuição. Quando vocês pensam em amor, não como um sentimento, mas o amor como o espírito, o todo, pleno e infinito. Presença, consciência de presença. Vocês imediatamente reconhecem. Não há cá história nenhuma. Não está cá história nenhuma aqui. Neste silêncio profundo de amor que somos. E, relativamente aqui ao futuro, quando nós sentimos medo de não conseguir, medo que os outros nos vão criticar, medo que eu tenha lá uma doença no futuro, medo de que isto, que aquilo, medo que eu não... O que for, medo. E as pessoas dizem, Marta, não é medo, é receio. Até o ego faz esta sabotagem e parece tapar uma emoção que está lá. E este medo de que aconteça é quando? Quando é que tens medo que as coisas aconteçam? Lá no futuro. No futuro que não está a acontecer. A única coisa que está a acontecer agora é o aqui e agora. Passa a redundância. Nunca é no futuro. Nós não conseguimos ir ao futuro. Nós não conseguimos viver o futuro. Nós nunca vivemos uma coisa chamada futuro. O ego é que diz que há uma coisa chamada futuro. E passado. Este medo do que nos pode vir a acontecer reforça esta programação mental de defesa de que eu tenho que prevenir as coisas. Porque se eu não lavar as mãos, eu posso apanhar uma doença. Se eu puser as mãos no chão e levar a mão à boca, que é o que dizem aos bebés, pelo menos me era, é porcaria, né? Dizem às crianças, é cocó, não ponhas a mão na boca. Porque acreditamos que conseguimos controlar. Se eu não fizer certas coisas, eu não adoeço. Se eu fizer certas coisas, eu vou ser saudável. Mas a vida não funciona assim. Porque para isso o que estamos a fazer estamos a tentar controlar os acontecimentos da vida, as pessoas. Se eu encontrar a minha alma gêmea, eu vou ser feliz para todo o sempre.
não é verdade? Não é a tua alma gêmea que te vai trazer felicidade, nem amor, nem liberdade. Se eu um dia for independente financeiramente, eu vou ser feliz, livre. Não, estás dependente desse dinheiro, desse emprego para seres livre? Não. Se estás dependente, não és livre. E é tudo lá no futuro. Num dia em que for grata, no dia em que estiver sempre em gratidão, eu vou ser feliz. Como assim? Se nós já estamos a reconhecer as coisas com que somos gratas, as pessoas, a própria sensação de gratidão aqui, já estamos a ser. É sempre no agora. Mas o ego transporta-nos por herança cultural, por hábito, lá para o futuro. Lá é que vão acontecer as coisas. E aqui estamos sempre a ser egoístas porque estamos a ouvir a vozinha do ego. Estamos a achar que estamos a acreditar nas emoções, estamos a acreditar nos sentimentos que são comandados e controlados pelo ego. São disparados pelo ego. O medo, como estávamos a falar, a raiva. A raiva não é mais do que estarmos cegos por foi um pensamento que surgiu e nós não estávamos conscientes e gatilhou algo que nos lembramos que o ego diz naquele momento, olha, aquilo que aconteceu lá na infância é o que está a acontecer agora. Então dispara a raiva para te proteger, para que não sofras, para que antes de seres atacado, tu estejas em modo de ataque. E a tristeza é a mesma coisa. A tristeza é algo que surge um pensamento em que tu dizes: isto não devia ser assim, isto é tão mau, isto é terrível, isto é horrível, isto é uma tragédia, isto é um drama. E esse pensamento dispara um sentimento, uma emoção. É estar cego pelas emoções, como as pessoas costumam dizer. É estar cego pelo ego. É uma espécie de hipnose, é um transe. Já para não falar na culpa. Na culpa que vem da procrastinação. Na culpa que vem das coisas que tu achas que devias fazer e não fazes. Ou das coisas que tu achas que não devias fazer e fazes. Toda esta identificação com o ego, seja lá para o passado, futuro, só gera uma coisa: agitação mental, dor, sofrimento, mal-estar, incómodo, insatisfação. Então, tudo isto, ao mínimo mal-estar que te surja, é um sinal de que estás a ser egoísta, de que estás identificado com o ego, de que estás a achar que és o eu, o falso eu. Tu não és o falso eu, tu és o verdadeiro eu, a tua essência, amor. Se tu estás em resistência, e tu estás identificado com o ego, porque tu, amor, tu, o todo, não sente resistência, não há resistência no todo, no espírito que somos. Só há aceitação. Todo o mal-estar que tu sentes no teu dia a dia, o mínimo que seja, todas as coisas que tu negas para ti mesmo. Não, não, eu não estou em resistência. Já aqui está a resistência. Não, não, eu já não me preocupo. Já aqui está a preocupação. Cada vez que nós negamos alguma coisa, nós estamos em resistência, ou seja, estamos identificados com o ego. O propósito de qualquer um de nós é dar prioridade a esta desidentificação com o ego, porque só quando nos desidentificamos com o ego a 100%, isto é, só quando o ego se dissolve a 100%, só quando o ego morre é que nós vivemos verdadeiramente.
Quanto mais nós mergulhamos nesta desidentificação com o ego, quanto mais nós mergulhamos nisto, nós percebemos que esta é a verdadeira espiritualidade. Deixamos de dizer as coisas, de explicar, de justificar, de comparar, de analisar. Deixamos de estar viciados no pensamento, a achar que os sentimentos são a coisa mais valiosa desta vida. Os sentimentos são embustes do ego. Um dos grandes sinais é começamos a deixar de desejar, de querer coisas, de querer pessoas, de querer que os outros sejam assim ou assado, de querer que o mundo seja diferente, de querer que haja paz, que não haja guerra. Deixamos de tomar partido. O ego é aquele que toma partido. É aquele que está sempre a opinar. O egoísta é aquele que está sempre a dar opinião. Eu acho que isto, eu aquilo, eu. A própria pessoa que até pode já estar numa grande jornada espiritual, estamos todos, mas que já está consciente e que está há décadas a tentar evoluir espiritualmente, está em dor na mesma, a tentar provar que consegue lá chegar e que é esse espírito. Nós, quando reconhecemos este espírito, este amor que somos, não tentamos nada. Já somos. É só estar, é um reconhecimento. À medida que nos vamos desidentificando deste ego, deixa de haver sofrimento. Os medos não nos perturbam, eles estão lá, nós somos como que um observador eterno a observar só, neutro, sem ter que dar opinião, ou justificar, ou fazer o que for. Está lá, só a observar. E por isso é que, quando estamos desidentificados do ego, por isso é que quando estamos desidentificados do ego, nenhum sentimento, nenhuma emoção, nenhum pensamento nos perturba, nenhuma imaginação nos leva para o medo, lá para o futuro. Não. Permanecemos em presença, aqui e agora, neste amor de presença que está sempre, sempre aqui e que somos nós. Nós começamos a perceber quando coisas que eram fundamentais para nós, valores, princípios, gostos, aversões, coisas que eram tão importantes, graves e sérias para nós, o deixam de ser. Porque tudo isto é o ego. Os próprios princípios e valores são conceitos que o ego tenta tomar mérito. Ser honesto, ser honrado, ser isto, ser trabalhador, ser não sei quê. Isto são tudo conceitos que o mérito toma posse. Para dizer, eu existo, eu estou aqui, eu mereço, eu se for honesto, eu mereço, eu se for não sei quê, eu mereço. Mas este amor que somos, este espírito que somos, são os próprios valores. É inerente. Quando estamos em amor, nunca nos vai surgir um pensamento, ou se surgir nem vamos ligar, a estar a mentir ou estar a dizer algo que não corresponde à verdade. E existem aqui várias fases. Há a fase em que nós precisamos de nos habituarmos a assumir, é quase como se a mente, o ego ficam convencidos de que eu sou egoísta. Eu estou identificado com o ego. Isto é a primeira grande resistência que surge na mente. É as pessoas ouvirem uma vozinha mental a dizer, não, eu não sou egoísta. Mas só o facto de eu estar a ouvir a voz mental já quer dizer que eu estou a ouvir o ego, estou identificada com o ego, eu estou a acreditar no ego. Esta é a primeira grande fase. A segunda grande fase é quando já estamos convencidos que todos nós estamos identificados com o ego e que é necessário desidentificar com o ego, então surge a grande fase em que nós nos julgamos cada vez que descobrimos que há este monstrinho que é o ego. Sofremos tremendamente porque achamos que somos aquilo.
e que somos culpados e que é horrível ser aquele monstro. Como é que é possível? Estão ali pessoas a sofrer ao meu lado e eu só estou a pensar no meu bem-estar. Mas isto é o ego. O ego está programado para sobreviver. A terceira grande fase é começar a perceber que quando eu estou a julgar este ego e estou a achar que estou a sofrer com este julgamento, quer dizer que continuo identificado com o ego, quer dizer que continuo a ser egoísta. E surge a grande motivação e a grande prioridade da vida de qualquer ser humano, que é desidentificar-se com o ego. Não é o ser humano, mas enfim. É a desidentificação com o ego. É a grande quarta fase do desenvolvimento pessoal e espiritual. É o autoconhecimento. Porque nós, ao desidentificarmos do ego, quer dizer o que especificamente? Quer dizer que aprendemos a não nos envolver com os pensamentos, a não nos envolver com as emoções e sentimentos, os nossos e os dos outros, obviamente. Porque quando nós deixamos de estar envolvidos com os nossos pensamentos e sentimentos e imaginações e memórias, automaticamente deixamos de estar envolvidos com os pensamentos e sentimentos dos outros. O que é isto de deixar de estar envolvidos? Ah, Marta, mas isso faz de nós depois muito desumanos, isso é muito mau, pois não somos nada empáticos. Não, pelo contrário. A empatia é uma profunda conexão. Nós começamos a ver para além do ego. Começamos a ver que as pessoas têm os comportamentos que têm porque estão hipnotizadas pelo ego. E surge a famosa compaixão. Deixamos de julgar os outros porque deixamos de estar a ver a vida à luz deste ego que está aqui e passamos a estar em amor, que é aquilo que somos. É uma mudança, é uma transformação no sentido de eu não me torno neste amor. Não, eu já o sou. Eu começo a reconhecer esse amor profundamente e a viver à luz desse amor. E isto muda a nossa vida. Porque aqui é o estar em amor, estar a viver à luz deste amor que somos, é a única forma de ser verdadeiramente altruísta. Porque estamos a ver a vida de uma forma neutra, equânime, absolutamente imparcial. Nada é levado a peito. Aconteça o que acontecer, digam o que disserem, façam o que fizerem. Nada é levado como sendo para nós. As outras pessoas, quando nos criticam, quando dizem isto ou aquilo, estão a olhar para o nosso ego. Não estão a ver o amor que somos. É o ego de outra pessoa que critica e que está a tentar ser superior, a tentar sentir-se suficiente, merecedor, está a provar a sua valência, o seu mérito. Está hipnotizado. É uma excelente pergunta, Maria do Céu. O que podemos fazer com este ego é utilizá-lo em nosso proveito. Isto é, nós podemos aprender a detectar, olha, é o ego, não sou eu, e estamos assim a utilizar o nosso proveito. Porquê? Para reconhecermos que se não sou eu, se eu não sou o ego, se eu não sou este pensamento, se eu não sou este sentimento, esta imaginação ou esta memória, então quem sou eu? E ao estarmos a desabituarmos de pensar e de estar viciados no pensamento, estamos a quebrar o ciclo e estamos-nos a permitir a aproveitar que está ali o ego para reconhecer o amor que sou. É sempre em nosso proveito neste reconhecimento deste todo infinito que somos. Faz sentido, Maria do Céu? Olá, Cecília, bem-vinda. Olá, Andreia. Verdade, cada vez mais detecto sentimentos no meu presente que eram tanto do meu passado e que não tenho razão para os sentir.
Ótimo. Nós nunca temos razão para. Quer dizer, há sempre um motivo para sentir as coisas. É um pensamento, é uma crença que explota lá aquele sentimento. Mas sim, faz todo sentido aquilo que estás a dizer. É saber identificar os triggers. É isso, Andréia. Ok. Às vezes não queria ser tão consciência. Acordar dói. Maria Monteiro, a pergunta que eu te desafio aqui a fazeres para ti mesma é: dói a quem? Quem é que acha que está a acordar? Quem é que está a dizer? Quem é que está aí a dizer isto dói? Quando nós estamos em consciência verdadeiramente, quando estamos em amor, não há dor. A dor é tipicamente a identificação com o ego. Ok? É um desafio maravilhoso. Maria, ajuda imenso a, a estar, é quase que estamos num estado em que nada nos perturba, apesar da mente estar a dizer, isto dói, isto custa. É com prática, é com persistência e é com a desconstrução de qualquer pensamento, incluindo que isto está a doer muito. André diz, não quero provar nada aos meus pais, mas inconscientemente ainda o faço. Ora, aí está. Cá está, o ego diz, eu não quero, mas é fundamental nós detectarmos, cada vez que entramos em conflito com os pais ou com quem quer que seja, quer dizer que estamos a tentar provar, mais que não seja que temos razão. E que sabemos, e que somos superiores, cá está, isto é tudo o ego. A minha grande sugestão é encontrem a forma de se desidentificarem com o ego, de quebrarem este ciclo vicioso, esta profunda dependência de pensar, de sentir, de deixarmos que somos isto tudo e de acreditar na imaginação mental e de acreditar na nossa história. É tão profundo e está tão enraizado. Esta é a grande chave da vida. É aqui que nós caímos em aceitação profunda, pura. Qualquer questão que vocês tenham, qualquer coisa que vocês queiram falar sobre isto, partilhar, questionar, entrem em contato comigo. É a única coisa que vos posso dizer. Beijinhos muito grandes.